E o Cotidiana hoje recebe Roberta Barsotti e Márcio Zago aqui nesse parque lindo que é o Edmundo Zanoni, porque hoje a gente vai falar de uma mostra que fala da natureza, por isso a gente escolheu esse cenário, que foi a mostra Copaíba Recriada, que ficou aberta, né, exposição pública no Centro de Convenções Vitor Brecheret. E por isso eu convidei o Márcio Zago, que ele é presidente do CONPOCAT, que é o Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia, e também a Roberta Barsotti, que na ocasião do chamamento para essa mostra, fazia parte da diretoria, né, de cultura, da Secretaria de Cultura. Hoje, ela é uma vereadora eleita, né, ano que vem assume, mas na ocasião ela fazia parte e assim, teve um papel fundamental também nesse projeto. Por isso, então, um prazer tê-los aqui para falar dessa mostra que foi tão bonita, e a gente tem algumas imagens, temos alguns depoimentos também feitos pelo Sérgio Tucci, um super obrigada por ceder para a gente. E as pessoas que não puderam participar vão participar através do programa. Então, que bom ter você aqui, Roberta, e também Márcio Zago. Obrigado, Ana. Obrigado, programa Ana Gouveia. É uma alegria grande estar falando dessa exposição, porque foi uma construção, foi algo em conjunto, né? Pelo sentimento da árvore que acontece. A árvore tinha um significado importante para os turistas de Atibaia, para os moradores de Atibaia, porque era uma região onde todo mundo passa e chamava muito a atenção. E quando teve a ventania, em fevereiro, e a árvore caiu, foi aquela tristeza para todo mundo passava lá na frente, a árvore parecia que tinha desmaiado, né? Ela estava tombada assim de lado. E aí ficou-se pensando o que se faria. Aí, como a árvore era tombada como patrimônio cultural da cidade, né, no Conselho de Cultura antigamente, a gente pegou os documentos para saber um pouco mais sobre a história, né, de quando foi feita aquela ilha e tudo mais. E já tinha estudos na época de que aquele tipo de árvore, o tipo de conservação dela era complicado naquela área pequena, tinha já alguns riscos e tudo mais, mas optaram por preservar, que a gente chama do antigo bonsai, né? O bonsai gigante, como o pessoal falava. Né? Apesar de tecnicamente os laudos dizerem que não daria certo por muito tempo, mesmo assim optaram em deixar. Exatamente, porque é muito bonito, né? Ficou todo mundo triste. E aí ficamos pensando sobre a questão do patrimônio cultural, né? Como preservar isso. E aí conversando, acho que até com você a gente conversou na época sobre as esculturas de madeira, do Glen e tudo mais, a gente ficou pensando, pô, será que a gente poderia dar uma nova vida, uma nova utilidade para preservar essa madeira ainda como patrimônio cultural? E aí veio essa sugestão para o Conselho de Cultura. E foi muito bacana porque o pessoal aderiu, assim, tiveram a ideia lá no grupo, olha, em vez de a gente prestigiar, de repente, um artista, por que não abrimos um chamamento? E aí quem quiser participar é livre também para participar. E para nossa surpresa foi uma adesão gigante, né? A gente pôde realmente saber como as pessoas tinham um sentimento de gratidão e de saudosismo por aquela árvore especificamente, né? Porque muitos artistas quiseram participar. Legal. E para o público era em paralelo, né? Dava até uma aflição, porque para o público em geral que não estava, porque não é todo mundo que lê jornal, a gente sabe que a gente sempre fala isso aqui, né? Não, isso é uma pauta à parte, é um programa inteiro. Nem todo mundo lê jornal, acessa os sites regionais, então nem todo mundo ficou sabendo desse chamamento, ficou sabendo por que a Copaíba caiu, por que teve que ser tirada, por que ficou tanto tempo desmaiada. Exato. Não é todo mundo que acompanhou, então era sofrido, porque a gente estava lá, porque eu falo a gente porque eu também faço parte do conselho, a gente estava lá com 1000 ideias para preservação e as pessoas nem sempre sabendo e criticando o fato da árvore estar lá desmaiada. Eu acho que valia a pena a gente falar por que ela ficou desmaiada. Bacana, é ótima essa pergunta mesmo, porque causou muita polêmica na época. Tira, planta de novo. Gente, não é assim, a gente ia explicando um a um, né? Mas agora a gente tem a oportunidade para explicar para mais pessoas ao mesmo tempo, vai. É isso mesmo, né? As pessoas sempre criticam, falam sem ter a informação, e foi um processo, né? Até mesmo para cortar, tem um tempo de realizar, elaborar o chamamento, sair o chamamento no Diário Oficial. Porque faz parte do patrimônio, não é assim, tirou e jogou no lugar. Exatamente. Tem todo, né, uma
tem uma... Teve um acompanhamento toda a história, né? E aí o que acontece? Depois que os artistas se inscreveram, eles precisavam também acompanhar o corte, porque dependendo da forma como que a árvore era cortada, se ia escolher, olha, corta assim, corta assado, porque a obra que eu quero fazer preciso desse tamanho de madeira. Então acho que é muito bacana, isso foi um processo longo, e o que eu gostaria de registrar, que eu acho que é muito pertinente, é que, na minha opinião, isso tem um significado muito grande, né? Porque as coisas na vida, todas elas nascem, crescem, morrem, se transformam. E é complicado a gente simplesmente substituir, igual um cachorrinho. O cachorrinho morreu, você vai no dia seguinte, arruma outro e põe no lugar. As coisas não são assim. Leva-se um tempo até para se elaborar o luto. Então, acho que aquele período que a árvore ficou lá, foi o período, sim, das pessoas se desapegarem, das pessoas lembrarem das fotos que foram tiradas lá, de passar por esse processo, até o momento em que ela foi retirada, ficou um tempo sem árvore nenhuma lá, durante até a exposição, e no dia da árvore foi replantada uma árvore ideal, que é o ipê amarelo. E que daqui a um tempo vai estar também servindo como cartão postal, e mesmo assim as pessoas não se esquecerão da árvore que estava lá anteriormente, né? Então tudo é um processo, como tudo na vida, né, Ana? O ipê também teve todo um trabalho, assim como a copaíba não era uma árvore ideal para ter aquele tipo de terra, aquele espaço lá limitado e tudo, e por isso ela tombou, porque ela não era compatível com aquele vasinho que a gente chamava, né? O ipê foi feito um estudo e é uma árvore compatível com aquele espaço. Então isso também é importante, né? Porque aí agora a gente, aparentemente, teremos um bonsai para sempre. Acreditamos que sim, né? Claro, esperamos natureza, que sim, né? né? A gente tá falando de natureza, Exatamente. mas, assim, foi feito com carinho e com estudo para que isso aconteça. Inclusive está sendo acompanhado pelo pessoal, né? A molhagem e tudo mais, eles vão lá regularmente para ver se as raízes estão... eu não entendo muito dessa parte de plantas, mas enfim, vocês entenderam, se a raiz está lá criando... Se a raiz está criando raízes. Basicamente é isso. Legal. Então, agora a gente soube um pouquinho dessa história do antes dessa exposição e o porquê dessa exposição. A gente vai parar um pouquinho, a gente vai conhecer nossos apoiadores culturais e aí eu volto, sim, com o Márcio Zago para a gente falar da exposição, como foi a abertura, como foi esse tempo, né, de exposição e conhecer um pouco também desses artistas através desses depoimentos feitos pelo Sérgio Tucci. Então não saia daí porque tem mais Copaíba Recriada aqui para você. E o Cotidiana hoje está aqui no Parque Edmundo Zanoni, esse local tão gostoso aqui da cidade de Atibaia. Hoje acontecendo também a mostra literária aqui, então tá cheio de criança. Então vocês estão vendo as crianças, de repente ouvindo as crianças. O parque está super animado porque o parque ganha vida com as crianças, né? Então hoje é um dia bem especial para a gente gravar hoje sobre a mostra Copaíba Recriada. No bloco anterior eu conversei com a Roberta Barsotti, que na ocasião do lançamento, né, do chamamento e também da mostra, ela fazia parte da Secretaria de Cultura, teve um papel fundamental, importante dentro de todo esse processo. Hoje ela é eleita vereadora, então ela está aqui como antiga participante, vamos dizer assim, da Secretaria de Cultura na ocasião da criação dessa mostra. E também o Márcio Zago, que é do Compocat, ele que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia. E a gente falou um pouco sobre toda a história da Copaíba, sobre a história do chamamento. E agora o Márcio vai nos falar de como foi a abertura e a exposição, né? Fazendo aí, vamos dizer, o primeiro evento do Conselho, desse novo Conselho, né? Legal é isso, que foi a primeira experiência prática do Conselho, né? A gente já está desde o começo do ano. E essa exposição acho que serviu para a gente primeiro ter uma experiência de como é o processo, a gente aprender, né, que foi comentado a demora entre as coisas na prefeitura, quer dizer, é um dado que eu também não tinha, né? A gente não tem essa prática e as coisas dentro do poder público é mais lento do que a gente... porque é burocrático. Quando a gente é pessoa física, a gente faz no nosso tempo, a gente não deve satisfação para ninguém, né? Agora o poder público, tudo, que é até uma garantia para a população, né? Imagina se todo mundo
entrasse dentro do poder público e fizesse tudo rápido do jeito que quisesse. Ia ser uma loucura, né? Então é importante também esse tempo, que não é o nosso, porém é o tempo necessário para que tudo seja feito com segurança, né? Então tem o tempo, né, do ofício que você manda Sim. até a pessoa analisar. Sim. Quer dizer, na hora que vocês comentaram da árvore ficou tombada, quer dizer, para fazer aquele corte tinha que ter autorização. Sim. Então tudo isso leva um tempo e para a gente foi bacana também, porque a gente começa a ter ideia, né, dessas coisas. A gente, o conselho é um espaço importantíssimo de atuação, mas a gente está aprendendo. Acho que todo mundo está aprendendo, né? Mas foi ótimo esse primeiro evento, o resultado foi legal. Perfeito. Porque a gente conseguiu dar uma solução, né? Porque a árvore, ela tinha uma, o pessoal gostava, né? Sim, ela tinha uma afinidade, né? Pra cidade, até já. estética, né? A gente acostumou de ver aquela árvore, quando ela tombou, causou um certo traumazinho assim, nas pessoas. E com isso a gente conseguiu recriar, né? Dar um novo valor simbólico, né? Até eu lembrei em Campinas também, tinha um cedro enorme em frente à prefeitura e deu um raio e destruiu a árvore. E eles fizeram um violino com aquilo que fica exposto na própria prefeitura. Então, são formas da gente recriar, né? Revalorizar o que já tinha. E aí a gente fez isso, quer dizer, a gente abriu, como a Roberta disse, a gente abriu um chamamento público, né? E as pessoas interessadas, muita gente ligada ao trabalho da Meli, que já trabalha com madeira, né? No projeto dela de trabalhar com instrumentos, né? Então muita gente aderiu e a gente acabou fazendo um trabalho legal, assim, juntando, acho que foram 11 projetos inscritos, a gente aprovou todos, porque não incluía nenhum custo, né? A gente não tinha uma verba como prêmio. Então a gente acabou escolhendo todo mundo, porque também é difícil a gente avaliar, né, assim, nessa situação. E tinha, né? E tinha madeira para todo mundo, vamos dizer assim. A Copaíba era enorme, tinha madeira para beneficiar todos os artistas. Essas imagens que vocês estão vendo são, né, da exposição. E a gente tem também o depoimento de alguns artistas. E eu quero pedir licença a vocês para a gente ver alguns depoimentos. Foram gravados pelo Sérgio Tuque, gentilmente. Então, super obrigada. E a gente vai ver, então, alguns depoimentos. Depois a gente volta. Então, vamos lá. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde dá sombra ao ar, que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cabiúna, Cerejeira, Paraúna e a Copaíba. Isso aqui é uma das obras dos coletivos. A gente também representa a Associação dos Luthiers, e o Luciano Gonçalves foi a pessoa que foi idealizando a montagem, e o conceito dela é de que o que a natureza criou, da forma como ela criou, o homem não consegue recriar da mesma forma, com a mesma beleza, até o mesmo senso estético. Por mais que o homem consiga, com a tecnologia ou com a reciclagem, conseguir trazer as coisas de volta, ele não tem a mesma capacidade que a natureza tem de criar coisa tão genuinamente bela e tão pura, né? Então aqui a ideia foi basicamente de recriá-la de uma forma bem humana, mostrando que, por mais que a gente tente, ela não vai se equiparar com o que a natureza trouxe pra gente originalmente. Bom, tudo bem? Eu sou o Jean. Esse aqui é um mini cruiser, é um skate pequeno mesmo. A proposta dele é um skate de mobilidade, um skate que você carrega na mochila, fácil para você carregar também no ônibus, no metrô. E quando eu recebi o convite para fazer um shape da Copaíba, eu não imaginava que a Copaíba ela tinha esse veio tão bonito, né? Você percebe que ela tem uma característica muito legal dos desenhos, né? Que eu particularmente falo que é a impressão digital da árvore, né? Então, eu trabalho com skate artesanal feito de madeira maciça, foi bem legal ter essa surpresa aqui da Copaíba,
gostei bastante do convite. Ó, eu estou bastante impressionado com os desenhos que a Copaíba possibilitou nesse skatinho aqui, ó. Aí, ó, agora é só ladeira e meter o pé. Até skate tinha, né? Isso. Tinha skate, tinha tambor de jongo, escultura, né? Tinha um vídeo. Muito legal. Acho que é bacana, a gente conseguiu recriar mesmo, né? Isso é que é legal, ter vários pontos de vista, né? Várias visões da árvore, um mais concentrado na questão da memória, outros já abstraíram mais, né? Tem um que fez um trabalho muito bacana de levantamento da idade da árvore, né? Uma coisa até mais ligada à questão científica, mais assim, técnica, né? Mais técnica, que também é super muito interessante, né? E então, aí quem não assistiu, quem não pôde assistir não, quem não pôde participar, quem não viu, quem não sabia, né, Roberto? Quem não soube, agora vê através do cotidiano, a gente também deixa esse registro, um registro histórico também para a cidade, né? Já que a árvore é, sim, ainda e vai ser sempre um registro histórico nas fotos, como a Roberta disse, de todos nós. Bem, esse foi um projeto dentro de tantas ideias e tantas coisas que a Secretaria de Cultura vem desenvolvendo, junto também ao Conselho. Queria aproveitar, então, para a gente finalizar, fazer esse convite para que as pessoas que ainda nem conhecem o Conselho, não sabem como funciona, são artistas ou não são artistas, mas são ligados à literatura e não se consideram artistas, são escritores, mas enfim, são bem-vindos, pessoas ligadas à produção, enfim. Quem pode participar de alguma maneira do Conselho, né? Não como membro do Conselho, porque foi feita uma eleição, mas participar com ideias, enfim. O Conselho na verdade, é o único espaço de participação da sociedade civil dentro do poder público. É um espaço muito importante, porque ele é assegurado por lei, né? Quer dizer, a gente tem a sociedade civil, tem como participar e opinar do poder público através dos conselhos. E o Conselho de Cultura, ele tem uma qualidade que até poucos conselhos têm. Ele é deliberativo e ele é a maioria da sociedade civil. Eles são 15 cadeiras da sociedade civil e 10 do poder público. E é deliberativo, então ele tem uma força muito grande. Então, assim, eu acho que foi uma conquista já, isso foi uma briga antiga, né? Eu já participei de muitos conselhos e era uma briga. As pessoas geralmente não querem que o conselho seja deliberativo, porque, né, ele acaba influindo muito. E esse conselho E, ao mesmo tempo, eu acho que falta mais assim, participação mesmo da classe artística, né? Eu acho que a gente tem que encarar o Conselho. A cultura, ela tem que ser politizada, ela não pode ser partidarizada. Eu acho que a hora que você partidariza, você acaba com a cultura. A gente já cometeu esse erro. Eu acho que a gente tem que pensar na questão da participação política mesmo e usar o espaço que tem, independente de qualquer ideologia, de qualquer gosto pessoal. A gente está falando de cultura, a gente não está falando de... Isso, lá é o espaço da gente trocar ideia, da gente, né, discutir. Então, quem quiser participar? Toda segunda-feira, primeira segunda do mês, às 19h, no próprio Centro de Convenções. Então, tá bom. Eu agradeço a participação de vocês. E fica esse convite, então, para que você participe, veja um pouco como funciona, fique sabendo o que está rolando no Conselho, dê a sua opinião, participe de alguma maneira. E a gente finaliza com mais alguns depoimentos, agradecer mais uma vez ao Sérgio Tuque, que fez esses depoimentos, gravou lá na noite de abertura da exposição, né, na vernissagem. Agradecê-lo e vamos então curtir mais alguns depoimentos para que vocês conheçam um pouco mais desses artistas e de suas obras. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Eu bolei um galho que eu pus o título Era Uma Vez e coloquei o óleo de copaíba nas garrafinhas para fazer essa referência. É um produto muito usado no Amazonas, no Pará, em Goiás e segundo o estudo que eu tive de fitoterapia, São Paulo vende o óleo adulterado, então tem que tomar muito cuidado, diz que ele acrescenta um óleo de cozinha.
exceto esse mesmo, eu não tenho certeza da procedência dele. Mas eu consegui um vidrinho para mim que o professor deu, e ele é anti-inflamatório, é bom para garganta, para criança, para gripe e tem outras indicações. Eu fiquei muito feliz de participar, é uma obra simples, mas eu fiz com muito amor e eu espero que gostem. Vocês podem ver um tronco da copaíba, onde foi feito um instrumento, né, um tambor de jongo. É uma forma de manter viva ainda essa árvore que muito representou para a nossa cidade, aqui em Atibaia. Cavacoíba, colocaram o nome aqui em homenagem, pedaço de copaíba, resto tudo encontrado na rua, todas as madeiras que eu usei, peguei na rua. E é isso aí, uma semaninha de trabalho, tudo na mão, só ferramenta manual. E para mostrar aí que vários tipos de material a gente consegue trabalhar, né? Se tivesse mais ferramenta e mais tempo, daria para fazer um instrumento muito melhor, muito mais legal. É isso aí.